Prata da Casa, dia 19 de abril de 2021, Psicologia Analítica Textual. Ficaram no chat uma sequência de questões que não foram abordadas na discussão. Então, por isso, eu estou tomando a iniciativa de enviar esse áudio para vocês para o compartilhamento dessas questões. Espero que possa ser útil. E, mais uma vez, muito obrigada pelo interesse e pela participação de todos e todas. Há uma dúvida recorrente sobre o que acontece depois da transcriação. Então, eu vou retomar rapidamente as etapas do processo. O primeiro momento é a escolha do analisando. O segundo é a apresentação da proposta e o aceite. A terceira é o início das gravações, que é importante que a gente possa fazer de uma forma sequencial. A quarta etapa é a transcrição, e a transcrição ela pode ser feita em várias versões, para que a gente possa verificar se de fato ela foi feita corretamente e se o ritmo de fala foi mantido. A quinta etapa é a transcriação. A sexta etapa é quando nós passamos a leitura da narrativa. Nesse momento, essa narrativa que foi dita, que foi transcrita, que foi transcriada, ela ela retorna para o espaço, né, onde ela foi feita, para o espaço de análise, e ela vai sendo lida pelo analisando. Cada um de nós tem um texto, ou nesse momento atual, né, dos atendimentos remotos, nós podemos ter um compartilhamento de tela, e aí o analisando vai lendo essa narrativa, que é o sexto momento. É feito as interrupções, tanto de uma parte quanto da outra, e nessas interrupções nós podemos falar, ampliar aquele conteúdo até então lido dessa narrativa feita. Quando nós terminarmos a leitura da narrativa é que nós vamos para o sétimo momento, que é novamente a transcrição, e aí nessa transcrição nós já temos a narrativa que foi lida, então nós vamos incluindo nas interrupções os novos elementos, a nova narrativa. Por isso que é importante diferenciar a primeira narrativa dessa segunda, que na verdade não é uma segunda narrativa, é a mesma, só que é um acréscimo, é uma leitura da primeira narrativa. Então nós vamos tendo a primeira narrativa, ela pode ficar toda grifada, e aí nós vamos fazendo a transcrição das interferências, do diálogo que foi estabelecido com a narrativa. E isso nós deixamos, por exemplo, sem grifo. Então é possível identificar o que compõe a primeira narrativa e o que compõe a segunda narrativa. Então fazemos a transcrição, fazemos uma nova transcriação e aí ela volta novamente para o analisando. E aí pode ser feita uma outra leitura. Então, com certeza, o material é retomado, o material é olhado. Essa narrativa textualizada, ela começa a ser lida, e aí, dependendo do processo, ela vai ser lida na totalidade ou não, e ela pode ser lida, aí o processo é cíclico, até que aquela narrativa se esgote. É muito importante que haja um esgotamento dela. Uma outra dúvida que também apareceu no chat foi em relação à transcriação. E às vezes é difícil mesmo, tanto de nós entendermos até que a gente consiga ir experienciando e aí ela fica um pouquinho mais clara. Mas a transcriação foi perguntado se ela poderia ser feita uma analogia às edições dos livros, como uma espécie de revisão. Não, ela não é.
A transcriação é o momento onde nós vamos trabalhar um texto que tem a oralidade, que com isso ele tem cacoetes, ele tem às vezes um imbróglio na própria fala que dificulta, quando transcrita, dificulta a compreensão. Então nós vamos fazer a passagem da oralidade para a escrita. Esse é um aspecto importante da transcriação. Por isso que nós temos várias etapas e nós vamos separando por etapas. Depois de ter feito esse trabalho na transcriação, nós tomamos consciência da narrativa toda e aí o analista, e é aquilo que eu havia comentado sobre o cuidado, a atenção para o processo transferencial e principalmente contra-transferencial, é quando nós podemos, às vezes a pessoa na narrativa, ela começa a fazer uma narrativa, aí ela entra uma série de outros conteúdos, outras informações, e depois ela retoma. Na oralidade, às vezes nós não percebemos essa retomada. Então, na transcriação, é possível, eu posso movimentar essa fala, de tal maneira a ajudar a clareza daquele conteúdo que está sendo narrado. Então, a transcriação, ela possibilita esse movimento, ela torna tanto compreensível o texto como narrativa e não só como oralidade, mas como um texto possível, de ser lido e de ter uma clareza, quanto essa movimentação não é a criação de informação, mas é a movimentação, muitas vezes a corroborar para que a pessoa possa identificar, que ela possa ampliar determinadas reflexões. A narrativa textualizada, ela deve ser espontânea ou devemos induzir a pessoa a essa iniciativa? Se a pergunta é em relação ao método, a pessoa é convidada. Algumas pessoas, isso é uma coisa muito difícil, elas conhecem o método, isso já aconteceu, e ela pede para que o método seja trabalhado com ela. Mas se a pergunta for a condução da narrativa, não, a condução ela é espontânea. A pessoa sabe o que vai ser feito, o gravador é ligado e eu vou pedir para que a pessoa fale a respeito de si, o que ela quiser. E aí nós vamos contar com essa fala de fato espontânea. Sobre a gravação. A pergunta ficou um pouco vaga, então eu vou tentar responder. Normalmente, hoje nós temos nos celulares, normalmente um excelente gravador, mas o que é extremamente importante é que assim que a gravação seja feita, ela vá para um espaço onde a gente consiga ter sigilo e não tenha risco, que tenha senha, que toda a privacidade possa de fato ser preservada. Então isso é uma coisa extremamente importante. Há uma questão, são duas questões que eu acho que elas se entrecruzam, mas uma delas é se a transcrição e a transcriação ela é feita com a pessoa ou se o analista faz sozinho. Habitualmente, ela é feita só pelo analista. E depois, quando a transcrição e a transcriação está feita, o analista leva para o trabalho em sessão. Essa é uma situação. Uma outra situação, e que ela é há uma necessidade muito grande
A gente precisa ter uma garantia de sigilo e um acordo muito bem feito, que pode ser do próprio analisando fazer a sua transcrição. Então, ele faz a transcrição e aí o analista é que vai fazer a transcriação. Né? O analista faz a revisão da transcrição, mas na verdade a revisão ela não é para corrigir, mas ela é para acompanhar as mudanças que o analisando faz no texto. Né? Acho que isso seria interessante que nós pudéssemos ter conversado pessoalmente. Eu só vi agora essa questão no chat, porque às vezes é muito difícil para o analisando fazer a própria transcrição. Porque fazer a transcrição implica num reconhecimento, num conteúdo que na oralidade ele sai, né, o inconsciente joga para fora e que passa desapercebido. Né? Ele vai como um vento, como uma pluma ao vento. E no momento em que se ouve, há um certo desconforto. Então, nesse tipo de experiência, é muito importante falar sobre esse processo. E quando acontece isso, esse processo, ele é feito, essa conversa, ela é feita já na abertura da leitura dessa narrativa textualizada. Então, nós temos já um desdobramento dessa narrativa. Bem, eu penso que nessa sequência eu posso retomar uma questão que é qual o objetivo dessa modalidade psicoterápica. Não engessa o processo de análise no sentido de reter a discussão por tempo demasiado? Então, ela não retém a discussão por um tempo demasiado, porque toda essa discussão ela vai sendo ampliada. E às vezes, no momento em que a pessoa ela vai se reconhecendo naquela narrativa como um personagem, naquele momento da sua vida, ela amplia e ela vai trazendo outros conteúdos. Então não há uma fixação, muito pelo contrário, naquele assunto, naqueles temas, naquela narrativa. A narrativa ela é a porta de entrada para uma ampliação e principalmente para um ficar com essas imagens que são textualizadas, que são narradas. Uma outra questão é se essa técnica poderia ser incluída em parte do processo psicoterapêutico ou se ela precisa ser feita isoladamente. Não, ela não precisa ser feita isoladamente de forma nenhuma. Ela é parte do processo psicoterápico. O que pode acontecer é que, como ela tem uma potência e ela pode demorar meses, anos, inclusive, nada vai depender do movimento, pode ser que ela seja o suficiente naquele momento para a demanda que a pessoa tenha. E ela vai tendo desdobramentos. Ela não é algo estático. Então, nós não sabemos exatamente como ela vai se desenvolver. Mas, com certeza, ela não precisa e não deve ser feita isoladamente. Quais os objetivos da psicologia analítica textual? Bem, quando nós nos apropriamos os recursos que a história oral de vida nos oferece e associamos isso à psicologia analítica, nós temos o intuito de corroborar para o processo de individuação dessa pessoa, mas pelo reconhecimento de si como autor, como narrador das suas próprias histórias vividas,
de memórias adquiridas, das projeções, das transferências, do reconhecimento, muitas vezes, da dificuldade de ler a si mesmo. E é a partir dessa narrativa do sujeito, né, do analisando, que é gravada, transcrita, transcriada, ele tem a chance de se distanciar dessa narrativa antes oralidade, ao mesmo tempo em que ele realiza uma identificação com ela, ele se reconhece, porque ele se reconhece nessa oralidade narrada, nesse texto. E ele pode sentir-se, compreender-se nos tecidos de significação que o constituem. Aquele, vamos chamar de texto, né? Aquele texto resultante é um momento narrativo, onde ele precisou fazer opções textuais, opções narrativas, onde ele criou e dialogou com múltiplos personagens e ele foi escolhendo, assim, que personagem ou que aspecto daquele personagem naquele momento era o mais adequado para que ele pudesse se olhar. Então a narrativa, constituída em texto, ela carrega imagens simbólicas que movimentam a interioridade da narrativa, a interioridade do analisando de uma forma extremamente profunda. Então, acho que se eu tiver que sintetizar, eu diria que a proposta da psicologia analítica textual é de distanciar e, ao mesmo tempo, aproximar o analisando, de ativar o seu terapeuta interno para o processo de individuação dessa pessoa. Houve uma lembrança, né, do jogo de cena do Eduardo Coutinho, do filme, sem sombra de dúvida, né? E acho que quando nós não sabemos o que o Eduardo Coutinho está propondo, ou quando nós não vemos atores conhecidos, a pessoa ela coloca na primeira pessoa. E isso daqui a pouco, quando eu for falar do sonho com vocês, eu vou trazer isso, porque os atores e as atrizes falam na primeira pessoa. E isso é uma coisa muito importante no trabalho de psicologia analítica textual, né? Sou eu ali na narrativa. E aí, lembrando de um outro filme também bastante interessante, são Os Narradores de Javé, que é uma narrativa grupal. Então, acredito que vale muito a pena ver para quem ainda não conhece. Não é uma questão, né? Mas há um comentário que alguém fez, porque eu estou sem os nomes, tá, pessoal? Por isso que eu não estou me referindo às pessoas. Que significa assim, que seria uma maneira de dar coerência lógica para uma melhor interpretação textual. Se isso diz respeito à transcriação, por exemplo, né, não, porque a gente não está buscando uma lógica. E aí eu vou aproveitar um comentário sobre o Sandplay, onde as imagens conversam, né? Aqui as imagens, elas estão nas palavras, elas são as palavras. Então nós não buscamos uma coerência lógica, nós buscamos um sentir simbólico, um reconhecimento do símbolo para dialogar com o símbolo e não para explicar o símbolo. É como tem um caráter lúdico também na proposta do trabalho. Algumas questões, elas falam sobre o reconhecimento do seu mito, né? Se a produção da própria história auxilia o analisando a reconhecer o seu mito. Sim, essa apropriação, né? Quando nós nos apropriamos do que nós somos, quando nós nos apropriamos da nossa história, e o Jung fala isso muito claramente, né? Que essa apropriação
ela tem uma potência e ela exige um processo educativo para com nós mesmos. E desse processo educativo, nós trazemos a consciência, claro, né? E aí nós passamos a ter uma transformação, um processo de transformação. Então, assim, reconhecimento dos nossos mitos pessoais e dos nossos mitos coletivos através da nossa pessoalidade é bastante importante nesse contexto. Sobre o momento em que iniciar esse trabalho, né, de psicologia analítica textual, ele pode ser feito em qualquer momento, desde que haja um vínculo terapêutico firme, né, e desde que nós estejamos, né, como dizia Nise, né, no espiral de afetos. Nós precisamos ter segurança de que há um afeto envolvido, porque ele vai demandar, nós precisamos estar seguros. Então, isso é fundamental para que o processo aconteça. Em relação aos relatos de sonhos que eu estou encaminhando para vocês, há uma pergunta assim de quem interpreta. Nós não interpretamos sonhos. Essa é uma possibilidade dentro da psicologia analítica. A psicologia analítica textual, ela tem uma outra referência. Não há uma interpretação de sonhos. Há um diálogo com os símbolos contidos nos sonhos e, nesse caso, os símbolos manifestos na narrativa textualizada. Bom, e acho que para fechar, aqui tem uma questão que é assim, como é que se dá a transcriação no caso das narrativas de um sonho, e a transcriação ela se dá da mesma forma, a transcriação é uma única forma de fazer. Tem um trabalho que vocês vão poder ler, e aí qualquer coisa também eu estou à disposição para a gente conversar com o maior prazer, né? Mas fechando então, a pessoa fala que ficou muito instigada com a história contada, né, em relação a um sonho, e se seria um tipo de fuga à realidade. Não. Eu acho que para quem não conhece, vale a pena conhecer o trabalho do Robert Bosnak, onde no momento em que eu crio uma proximidade, mais um distanciamento, então se esse sonho fosse meu, onde eu vou poder estar experienciando uma das experiências feitas, né? Eu falo experiência porque foi um trabalho novo, é um trabalho onde nós estabelecemos uma narrativa do sonho, mas com vários sonhadores. Então, nós podemos ter uma narrativa onde eu me identifico também na narrativa do outro. E coletivamente nós construímos uma única narrativa. Então, não é uma fuga à realidade. Porque mesmo quando num trabalho de psicologia analítica, a pessoa relata um sonho, eu vou confiar naquilo que o inconsciente está enviando como material. Eu não sei se o sonho que a pessoa está relatando e naquele momento quais são os crivos ou quais são os critérios que ela vai usar ou quais foram os critérios que a consciência usou para que aquele sonho chegasse à oralidade trazida naquele momento do atendimento. Então é isso, né? Espero ter contribuído aí para a reflexão, né, de todos nós. E mais uma vez, né, foi uma noite muito agradável para mim, muito gostosa, que me fez também ampliar as minhas reflexões, os meus pensamentos. Embora não possa tê-los vistos todos, eu desejo que todos tenham se sentido acolhidos. E qualquer coisa eu estou à disposição de vocês com alegria. Um abraço.